Shalom, povo abençoado, Deus abençoe sua vida, amém. Estou vindo através desse vídeo hoje trazer algo muito sério, né, uma palavra muito forte. Eu creio que pode salvar uma vida ou várias vidas. Nós precisamos entender qual que é a estratégia do diabo. Eu não vou falar a palavra certa, porque às vezes o canal pode ser barrado e essa live é muito importante, esse vídeo é muito importante. Foi uma batalha muito grande estar sendo para gravar esse vídeo. Mas eu falei de tudo para entregar tudo aquilo que Deus me mostrou e orientou dentro da palavra. Algumas coisas eu peguei como experiências também. Graças a Deus estou casado há 7 anos. Em nome de Jesus eu quero trazer esse tema hoje. Tem muita gente que hoje está com medo de se relacionar, de casar, por causa dessa situação, né, do F, que está destruindo muita família. Então é uma estratégia maligna, diabólica, que infelizmente tem assolado hoje, tem muita família em luto, tem muitas famílias chorando, muitos filhos, crianças, e infelizmente, e lamentável. Então que através da palavra de Deus, através da Bíblia, através do Espírito Santo, te direcionar para que você não venha entrar nessa cilada. E é maligno, sim. Eu quero te provar dentro da palavra para você entender que o que o diabo sempre quis fazer foi destruir famílias. Então eu vi até um vídeo, foi hoje mesmo, e ali eu vi os comentários, né? Esse vídeo era sobre o F que tinha acontecido em Santa Catarina. E muitas mulheres com medo de se relacionar. E está cumprindo o que o inimigo quer. E sempre quis destruir a família. E a estratégia dele é essa. Então eu quero trazer essa palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, para você entender. Nós vivemos num mundo, mas não é esse mundo aqui. O mundo espiritual, ele é muito mais sério do que esse mundo carnal. Do que esse mundo normal nosso. Então o mundo espiritual, ele é muito real. E essa estratégia eu creio que foi feita lá no inferno, que não tem lógica que está crescendo tanto desse jeito. Então Satanás ele tem assolado, ele tem destruído, porque ele veio para isso, ele veio para quê? Para matar, roubar e destruir. Então eu quero que você entenda hoje e te orientar, você que às vezes está nessa situação, e ainda Jesus ele pode mudar, reverter esse caso antes que seja tarde. Ou às vezes você está esperando também. Eu quero trazer essa palavra para você não cair numa cilada, poder te orientar através da palavra de Deus. Então a estratégia do inimigo nessa situação do F, a primeira coisa que ele vai fazer é quebrar princípios. Ele tem quebrado o princípio. E tudo que começa errado, a tendência é dar errado. É poucos que ainda conseguem, né, eu falo assim de relacionamento, que consegue, depois que começou errado, só se tiver um propósito muito grande de Deus. Mas eu quero te falar que o pecado, né, o íntimo do casal, eu tô falando o íntimo para você entender, o íntimo mesmo, profundo. Né? Ele é um dos pecados mais pesados no mundo espiritual. Então tem vários pecados, né? Um pecadinho, mas só que tem pecados que é mais pesado. Que vem uma cobrança mais pesada no mundo espiritual. Então a maioria do que aconteceu e que o inimigo está entrando nessa situação do F é quebrando o princípio. Você vai na rede social, que hoje, né, muita gente tá, ou em outra situação, porque eu tava vendo, a maioria do que aconteceu foi de 6 meses de relacionamento, 5 meses, pouco tempo, e alguns também de muito tempo também, que o diabo também não vai escolher. Mas só que tem algumas coisas que você pode fazer para mudar essa situação e para você entender também como ele tem agido. Hoje Deus ele quer tirar essa venda
Ele quer te orientar. Então lá em Romanos 6:23 vai falar sobre o salário do pecado. Que fala assim, Romanos 23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então tudo que começa errado, através do pecado, através quando você abre uma porta da vida íntima, fora do tempo, fora do casamento, fora do matrimônio, você está trazendo uma consequência para a sua vida. E quando vem essa consequência de você se relacionar com uma pessoa que você não sabe verdadeiramente quem é ela, e através dessa vida, você vai entrar na palavra que está lá no livro de 1 Coríntios 6,16. Preste bem atenção nessa palavra, que fala assim, 1 Coríntios 6,16. Você não sabe que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então a palavra de Deus vai falar sobre a vida íntima do casal quando você se relaciona, quando tem a penetração. Você se torna uma só pessoa com aquela outra pessoa. E não é só nesse mundo físico, é no mundo espiritual. A sua alma se conecta e se entrelaça junto com aquela pessoa. E quando ela se entrelaça, você faz uma aliança de sangue com aquela pessoa. Esse que é o perigo e a porta que Satanás tem entrado, porque quebrou um princípio bíblico, um princípio de antigamente. Antigamente, quando as pessoas iam relacionar, né, eu lembro até dos testemunhos dos meus avós, meu pai, quando o rapaz ia lá para namorar com uma mulher, eles deixavam a criança mais pequena, deixavam o irmão sentado junto. Para quê? Para que não haveria queda de princípio. E a maioria daquela época casou virgem. E a tendência do inimigo ao longo do tempo é quebrar isso. Ele vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando e vai se tornando normal. E a tendência que ele queria, né, que infelizmente é o que está acontecendo, é normalizar isso. Então aqui em Coríntios fala que aquele que se une, né, que se deita com uma prostituta, ele se torna marido dela. Então, quando uma pessoa se une, igual uma prostituta, quando ela se une a 10 pessoas, ela tem 10 maridos. Mas marido não, no mundo espiritual. Ela está ligada com aquelas 10 pessoas. E quando ela se liga com essa pessoa, o laço de alma, igual eu falei para você, se era uma pessoa que não era tratada, uma pessoa ferida, uma pessoa que o inimigo estava assolando na vida financeira, traumas de infância, tudo aquilo de ruim vai vir para aquela pessoa, vai vir para a pessoa que se uniu. E tanto de um quanto do outro. E a pessoa vai ficar carregada de problema. Você vai se unir a uma pessoa que não foi tratada mentalmente, fisicamente, que não foi tratada a vida espiritual, a vida sentimental. E muitas das vezes você está se unindo, por isso que é o preço do pecado. Você está se unindo a uma pessoa que você não sabe direito verdadeiramente quem ela é. A palavra de Deus fala que só Deus conhece o profundo do coração da pessoa. Então, quando você une intimamente, né? Vocês entenderem, né? Eu creio que vocês estão entendendo. Você começa a absorver tudo que aquela pessoa tinha no mundo espiritual. E quando você se une, você se entrelaça com ela. Você passa a sentir também algumas coisas que aquela pessoa sente. Igual eu casei com a minha esposa, eu não tinha alergia de animal, de cachorro. Eu amo, não continuo amando.
Mas só que hoje eu tenho energia. Né? E graças a Deus, né, ainda bem que foi só isso. Minha esposa já é tratada, né? Deus curou ela, Deus me curou. E nós não quebramos os princípios. Foi um casamento que nós buscamos 1 ano e 6 meses em santidade, sem ter vida íntima. Nós tratamos, Deus nos tratou, Deus nos curou de traumas. E assim nós casamos. Mas mesmo assim ainda tinha coisas, mas as piores o Senhor Jesus tinha tratado antes de nós casar. Então, mas eu quero entrar nessa palavra para você entender que hoje nós podemos salvar alguém. Hoje você pode entender por que está acontecendo. Então eu quero te orientar para você entender. A maioria dessas mulheres casa com pessoa que foi, às vezes, abusado, mas ficava calado. Muitas das vezes ele foi traumatizado na vida sentimental e tinha complexo de inferioridade. Às vezes mal que veio dos avós, que a palavra de Deus fala que nós somos punidos pela nossa desobediência até a 3ª e a 4ª geração. E você acaba de relacionar com uma pessoa que está sem tratamento, está doente a alma dela. Na hora que, enquanto ela não está ligada em você, é mil maravilhas. Vai pro shopping, né, ri. Mas na hora que você se une, o que era benção se torna maldição. O que você achava que era benção, mas não era benção, quebrou princípios. E aí vem tudo à tona. Aquela pessoa passa a ser possessiva. Você não pode falar com ninguém, você não pode nem, às vezes, nem ir na esquina. Por quê? Está carregado de trauma, está ferido, está machucado. E na hora que vem isso à tona, você não tem sabedoria de buscar a Deus, e você não vai aguentar, é lógico que não vai aguentar, vai largar, e na hora que acontece o feminicídio. Aquela pessoa que está casada com você no mundo espiritual. E na hora que ela acha que é seu dono, na hora que ela se sente perdida, às vezes nem consegue se relacionar com outra pessoa porque está ligada em você. Então é muito sério a vida de um casal. É algo que você tem que tomar muito cuidado. Você que não conhece Jesus, você precisa buscar a presença de Deus. Então a maioria dos feminicídios é isso. Você se uniu a uma pessoa que está doente, espiritualmente, cheia de trauma, com maldições que precisa ser quebrado, que só Jesus pode quebrar. Um perigo também, igual teve um caso aqui pertinho no Goiás, de um homem que, né, os 2 filhos. Por que aconteceu isso? Religião. Porque é só Jesus verdadeiramente. Não é outro santo, Maria, não sei das quantas. Né? Infelizmente, aqui em banda não vai te tratar. Não vai te curar. Infelizmente. Porque é algo que só Jesus pode te curar. Então eu quero te orientar para você entender, para você, em nome de Jesus, poder viver feliz na sua vida sentimental. Às vezes você está afastado, às vezes você não conhece. Que você entenda que o mundo espiritual é real e vai vir uma cobrança na sua vida. Todo pecado, mesmo se eu conheço ou não, uma hora vai dar errado. E a tendência de Satanás é distorcer as coisas de Deus. Distorcer tudo aquilo que o Senhor Jesus nos orientou a fazer certinho, porque nós somos dotados de corpo, alma e espírito, e muitas das vezes a nossa alma está doente. De traumas de infância, de relacionamento que não deu certo, de traição do passado. E você vem sobrecarregado, e na hora que você acha que o relacionamento é a melhor saída, na verdade não é. Na verdade, a primeira coisa que você precisa é ter seu relacionamento com Deus. Então a importância, você que está se relacionando, ter um namoro santo, um namoro sem beijo, um namoro de se conhecer, porque o cristão na verdade nem tem namoro. Mas isso, a palavra também é para quem não é cristão, para você entender onde que o inimigo tem entrar. E quando ele vem, aquela alma está carregada de fruto carnal, de ciúme, de egoísmo, de inveja.
Não está vivendo um amor que só a palavra pode trazer para a sua vida. Só Jesus pode trazer o verdadeiro amor que está lá em Coríntios. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Então por isso que eu quero que você entenda. Se uniu a pessoas, infelizmente, que você nem sabe o que ela tem. Você não sabe o que a alma dela tem. Muitas das vezes aquela pessoa não tem coragem de falar para ninguém. Mas uma hora vai vir à tona. E a primeira porta que vai abrir para esse pecado vir à tona é a vida íntima do casal, que é um pecado mais pesado. Então, para você vencer, para você ser feliz, não tenha medo, mas comece a buscar primeiro em Jesus. Jesus prepara a pessoa sim. Aleluia, mas busca a cura em Jesus. Eu quero depois fazer alguns temas sobre cura. Mas hoje é só para você entender onde que o inimigo ele tem entrado nessa situação. É um tema, né, um tema sério, eu estou falando até por código para não bloquear esse vídeo. Então você quer vencer, ou você quer sair dessa situação, começa a buscar Jesus, começa a buscar cura na sua vida. E quando você começa a buscar Deus, o que não é de Deus vai sair da sua vida. Se você estiver relacionando com uma pessoa que está difícil, primeira coisa, vai para a igreja. Vai para uma igreja de cura, vai para uma igreja de libertação. Que se for propósito de Deus, Deus vai curar essa pessoa que está do seu lado. Mas se não for, Deus vai arrancar. Mas a importância de você continuar buscando a Deus para que você venha a ser tratado. E na hora que Deus preparar uma pessoa, essa pessoa vem tratada também, curada. Curada a alma dos traumas, das feridas. Então você precisa buscar uma ajuda espiritual. E muitas das vezes o trauma é tão profundo, você precisa buscar também uma ajuda na terra. Psicólogo, psiquiatra, ser curado, para depois você se relacionar. Então eu estou trazendo isso para você entender. Vale a pena esperar. A maioria que começa errado dá errado. Eu e minha esposa, nós fomos até chacotadas porque hoje o inimigo, até muitas das vezes dentro da igreja, na hora que tem um casal que está buscando fazer as coisas certas diante de Deus, ele é apedrejado. Então, em nome de Jesus, que você não venha desistir. Deus tem plano, Deus tem matrimônio, Deus tem uma pessoa boa para pôr do seu lado, mas você precisa primeiro buscar cura. E na hora que você encontrar alguém, na hora que Deus preparar alguém para você, em nome de Jesus, você vê princípio, vê se a pessoa é curada, vê se a pessoa vai respeitar a sua opinião, de viver uma vida de santidade. Isso é um princípio muito grande. Já quis atravessar alguma coisa, vai dar errado. E pode correr dessa pessoa, porque a pessoa, quando é de Deus, ela vai te respeitar. Ela vai te chamar para orar, ela vai esperar seu tempo, em nome de Jesus Cristo. Então a vida íntima, sem a bênção de Deus, ela é só um momento. Você vai ver só aquele momento. E a vida íntima, a vida de um casal não é baseada só em momento íntimo. Primeira coisa do casal deve ser, tem que ser amigo, tem que ser companheiro. Ele tem que ser uma só, mas comece antes do pecado. Então eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus para te orientar, para você entender onde que o inimigo tem entrado, ele tem aproveitado das próprias feridas que ele fez nas pessoas. Porque é ele que foi lá, fez a pessoa ser traída, ele que foi lá e fez aquela pessoa carregar trauma lá da infância, ser abandonado por pai, às vezes ser abusado. Então ele mesmo que foi lá, e na hora certa ele vai usar essas mesmas ferramentas que ele destruiu na infância, no relacionamento, para destruir outra família. Então a importância, você que está querendo relacionar, busca primeiro Jesus, busca essa cura. Amém? Na hora que vem a pessoa, a primeira coisa é ser cristão. Põe princípio na sua vida. Põe princípios. Em nome de Jesus. Que quem tem princípio é chato. Quem tem princípio é vaiado em desfile de carnaval. Mas quando as coisas vêm, nada te rouba. Você é feliz, mas não é de mentira, mas é verdadeiramente. Então a maioria das pessoas que estavam zombando naquela avenida, a vida está destruída. Família destruída, trai, é traído. Mas eu quero em nome de Jesus que você venha despertar.
e que você venha sair dessa cilada, em nome de Jesus Cristo. Você está vivendo isso? Busca Jesus, busca ajuda, fique em silêncio, em nome de Jesus. E às vezes você também, você que é um namorado, também não sabe como agir com essas feridas, busca ajuda também. Né? Às vezes você está aí com possessão, com ciúme. Você precisa buscar essa cura para você ser feliz. Então eu quero deixar essa palavra em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos trazer mais temas, senão o vídeo vai ficar muito longo. Essa palavra é tão profunda, é tantas áreas, é tantas coisas que tem, e nós vamos trazer mais palavras sobre isso. Mas eu quero deixar essa palavra para você entender. O Senhor Jesus sempre teve um plano grande, né? Um dos maiores ministérios que Deus deixou foi a família, e você vai ser feliz em nome de Jesus. Então que você venha abrir seu olho, começou errado, você pode ter certeza, a chance de dar errado é muito grande. E a chance do inimigo entrar é muito grande. Ele não vai ter dó. Ele veio para matar, roubar e destruir. Em nome de Jesus. Então o sexo é só um momento de prazer. Vai passar. E depois vai vir as consequências. Então que você possa, em nome de Jesus, pôr em princípio na sua vida. Começa a buscar Jesus. Deixa Jesus te curar também. Curar seu companheiro. Aí sim você pode viver algo muito grande. Em nome de Jesus, que é a vida sentimental, mas não de mentira, mas de verdade. A palavra de Deus fala que meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente perecendo por falta de conhecer a palavra de Deus e entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo. Amém? E para você eliminar isso na sua vida, um laço de alma, você precisa de uma oração de libertação. Assim nós fazemos isso também. E nós temos os cultos ao vivo, amanhã tem culto de libertação. E através de um profeta, de uma autoridade de Deus, ele anula no mundo espiritual. E na hora que anula, você está desligado daquela pessoa. Mas se você for desligado, você precisa continuar na santidade. Porque na hora que você volta a pecar de novo, aquele demônio volta de novo e vai te assolando e você nunca vai ser feliz. Então essa é a importância de viver uma vida abençoada, com princípio cristão, com princípios de Deus, princípio para a sua vida, se amar, valoriza seu corpo, valoriza, em nome de Jesus, se valoriza, em nome de Jesus, porque se você não se valorizar, ninguém vai valorizar você. Amém? Que Deus abençoe e Deus venha abençoar a sua vida sentimental. Glória a Deus.